impulsionou a sua decisão? Foi algo positivo ou negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não parei para raciocinar em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, foi a minha vocação de querer ser soldado e foi uma necessidade da minha família. Entrar nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento de 64 é polêmico. É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar nessa seara. Obrigado, deputado. A pergunta tem pertinência, general, pelo fato de que o regime de 64, cuja corporação que o senhor integrou foi talvez a principal precursora ou motivadora daquele movimento, e eu lhe pergunto se o senhor é daqueles que a classificam como revolução ou como golpe. Porque a visão daqueles que... Desculpa, isso não tem pertinência. Tem pertinência, não tem pertinência absoluta. A senhora não é advogada de defesa. A senhora não é advogada de defesa de ninguém. Não. A senhora fala na sua vez. Não, deputado. A senhora fala na sua vez. Eu vou falar. Fale na sua vez. O militar tem que responder. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. Bom, eu obviamente esperava a resposta, porque quem entende, e aqui um bom recado aos demais militares, quem entende que 64 parou um movimento de avanço do comunismo do Brasil, que com Jango estava uma bagunça danada. Vai voltar de novo. Fica quieto aí que nessa vez fala. Vai voltar de novo. Quem entende que interrompeu, eu acho que os militares, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Deputada, o senhor aguarda. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. A pergunta se justifica para que nós saibamos se, neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares, seus colegas, estão assistindo. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães que até hoje choram porque seus filhos tiveram que enfrentar os horrores da ditadura militar. Deixa eu terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar.
O senhor fez o convite à convocação do general Dias, em tese, o senhor é tão covarde que na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN, não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas na verdade está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura. E o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de